E fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Yuri Games 2. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Deixa eu arrumar aqui porque não deu tempo. Pera aí. Não, vou colocar um pra fora para equilibrar o piso. Aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Games 2, pra quem não sabe, passou o ano novo. Ainda vou fazer um vídeo sobre isso, eu acho. Mas bem, como eu tinha prometido pra vocês, como vocês estão vendo também aí no título, eu falei no vídeo anterior de países socialistas, sobre os países capitalistas. E bem, essa hora chegou, com muito rancor, medo, ódio, amor, eu vou falar para vocês sobre os países capitalistas. Lógico, fiz uma pequena lista aqui, mas vou falar de outros países, suas línguas e seu histórico. Alguns desses países tiveram envolvimento com os países socialistas da lista anterior a esse vídeo. Ó, bonito, né? E bem, também alguns desses países têm envolvimento com outros países dessa mesma lista, o que historicamente explica a sua língua e a sua ideologia, mais ou menos assim. Vamos lá, vamos começar. O primeiro país, Estados Unidos. Não, melhor. O primeiro país, Estados Unidos. O primeiro país é os Estados Unidos da América. E bem, esse país, para quem sabe, é mais neoliberalista, estadunidense capitalista. O que ele incentiva é o dinheiro. Para que rede pública? A economia vem a partir da população. E bem, Estados Unidos, graças aos Estados Unidos e à União Soviética, tivemos a Guerra Fria, que foi a guerra de ideologias entre comunismo e capitalismo. O que liderava o capitalismo era os Estados Unidos da América. Olha que legal. Sua língua oficial é o inglês, e na parte mais sul dos Estados Unidos, mais pro México, é comum você ver pessoas de etnias mexicanas falando espanhol. O continente, eu também vou falar o continente. O continente, os Estados Unidos da América se localiza na América. Estados Unidos da América, na América. Vamos lá. Japão. Japão é um exemplo de país capitalista também. Muito legal porque depois da Segunda Guerra Mundial ele ganhou ajuda financeira, econômica dos Estados Unidos para que os japoneses não... Opa, tremeu a câmera. Para os japoneses não caírem nas mãos soviéticas, do comunismo. Que legal. Sendo um exemplo de país capitalista. Muito bom. Japão, a sua língua é o japonês. Uau. E se localiza no continente asiático. Uhul. Vamos lá. A Alemanha é um país que eu admiro muito, admiro pacas. A Alemanha é uma história bem curiosa, que é um país capitalista atualmente. A Alemanha já foi, quer dizer, as Alemanhas já foram algo existente. Porque a Alemanha atualmente, da partir de 1989 e 1990, voltou a ser a Alemanha que a gente conhece. Mas antes disso, era normal a gente ver nas televisões, nos mapas geográficos de estudo da escola, daquela década de 80 para baixo, duas Alemanhas e um país gigantesco, que era a União Soviética, esse país gigantesco. E essas duas Alemanhas, era a Alemanha... Era a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental era controlada pelos Estados Unidos, Reino Unido e França, mas futuramente só os Estados Unidos, com a sua ideologia capitalista, sendo um país capitalista. E a Alemanha Oriental, que foi dividida também e foi mais controlada para o leste europeu. Ou seja, a Alemanha Oriental era controlada pela União Soviética e tinha sua economia controlada pelo Estado, sendo a sua ideologia socialista comunista, sendo, lógico, uma forte aliada da União Soviética. E depois de 1989 e 1990, teve a queda do Muro de Berlim, unificando as duas Alemanhas, deixando de lado a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, para ser somente uma Alemanha, que é a Alemanha que a gente conhece atualmente, a Alemanha.
a quarta maior potência econômica do mundo e a maior potência econômica da União Europeia, sem for contar o Reino Unido. Vamos lá. Canadá, um país que eu também amo demais, só de ver os vídeos do Leon e da Nilce, que adoro esse país por um simples motivo, é o Canadá. Seu IDH, seu IDH é bom, seu PIB também é bom, e seu índice de desenvolvimento é ótimo. Por quê? O Canadá já tem um histórico não tão de guerra, é até que um país pacífico. Atualmente, a sua forma de governo... voltando um pouco, a língua falada na Alemanha é o alemão, mas também fala o inglês, se eu não me engano. Tanto que ano passado assumiram que a língua oficial da Alemanha era o inglês, mas voltaram com o alemão. E a Alemanha se localiza na Europa. O Canadá, ele é um país pacífico, até demais. Ele é muito olhado do Reino Unido, porque o Reino Unido colonizou o Canadá, oficializando a língua inglesa, ou seja, o Canadá fala o inglês mais para britânico do que o americano estadunidense. E os canadenses têm uma fama de ser muito educados e pedirem desculpa para tudo, é muito engraçado. E a sua moeda é o dólar. E o Canadá, assim como os Estados Unidos, se localiza na América. Para ser mais específico, esses dois países se localizam na América do Norte. Próximo. França, que é um país que eu não gosto muito, tanto quanto os Estados Unidos, não gosto desses dois países. A França é um país que já teve muitas guerras, porque está na Europa. Para você que está estudando, você já estudou, na França ocorreu as guerras napoleônicas, virou república, depois império, depois república de novo, depois império, antes era império, estado feudal. A França foi muito, posso dizer, turbulenta, foi muito radical o que aconteceu na França. Então a gente teve a Revolução Francesa, só. E com a Revolução Francesa, os países ficaram com medo de acontecer, então declararam guerra à França. Aí depois aconteceu as guerras napoleônicas, porque Napoleão assumiu o governo da França naquela época. Acho que, se não me engano, virou um império. Aí o Napoleão, como é um ótimo estrategista, começou a invadir, anexar e desfazer vários países, causando as guerras napoleônicas. A língua oficial da França é o francês. Esse país também se localiza na Europa, se não me engano, é o segundo ou terceiro maior país, segunda ou maior potência econômica da União Europeia. E o seu ranking da potência econômica mundial, eu, se não me engano, não sei, mas eu acho que é o sexto ou nono, se eu não me engano. O Canadá é a oitava maior potência econômica, se eu não me engano também. E a França se localiza na Europa e faz parte da União Europeia. Próximo, Itália. Itália, que teve uma história muito louca, muito top, porque o seu passado é muito bom. Só o seu passado, porque atualmente a Itália é meio nhé. Bem, na Itália a gente teve o seguinte, a gente teve o governo de Mussolini, que foi o governo que se aliou à Firra da Segunda Guerra Mundial, fazendo parte do Eixo. Se você não sabe o que é o Eixo, é o Pacto Tripartite, que é o Eixo, que era um pacto dos países que iriam se expandir geograficamente, se tornar mais poderosos, que é tipo Alemanha, Itália e Japão. Depois teve Hungria e Bulgária, se não me engano. Esses três países eram os principais do Eixo. E nessa época a Itália estava pelo governo fascista, que era o de Mussolini. E o objetivo de Mussolini era criar um segundo império romano. Olha só. Esse era o objetivo da Itália, fazer um segundo império romano. Para quem não sabe, o Império Romano ocupava a Itália, partes da França, partes da Espanha, partes da África do Norte, partes do Egito, partes do Extremo Oriente Médio, partes do leste europeu e partes da Alemanha. Olha só. Ou seja, era contra a Alemanha nesse negócio. Mas a economia italiana é uma das economias mais eu não sei falar mais essa palavra. Porque a Itália hoje passa por uma crise de imigração, que é da África, tanto que o norte da África é desenvolvido e o sul ele é menos desenvolvido, por causa das questões imigratórias da África e alguns do Oriente Médio. A África é um país muito desejado
para ser um ponto de guia, um ponto de partida para outros países da Europa. A sua língua falada é o italiano, e algumas partes falam inglês, e se localiza na Europa e faz parte da União Europeia também. Próximo, Reino Unido. Reino Unido, que é um país que parou no tempo, mas isso foi bom. Eita, 10 minutos. Reino Unido é um país que colonizou metade do mundo por causa do Reino Unido. A língua inglesa, o inglês, é a língua mais falada no mundo. Por exemplo, temos Austrália, Canadá, Estados Unidos, nos países da África, o Reino Unido em si e uma parte da China que fala inglês também. O Reino Unido era uma das maiores economias da União Europeia, mas acabou saindo da própria União Europeia. Valeu, mano. O Reino Unido, sua forma de governo é a monarquia e nunca mudou. É a monarquia parlamentarista. Se localiza na Europa e está com um processo Brexit para sair da União Europeia. A gente não sabe se saiu, mas provavelmente já saiu. Eu acho. Coreia do Sul que sofreu a Guerra das Coreias, que por muito tempo foi colonizado pelo Japão, e o Japão não queria largar esse pequeno país. E pela Segunda Guerra, os coreanos, tanto norte quanto sul, foram extremamente explorados pelos japoneses. E depois, a Guerra das Coreias foi a guerra de influência na parte da Coreia. A sul, capitalista, era controlada pelos Estados Unidos, e a norte era influenciada pela União Soviética. Tanto que, por causa da guerra, ficou essa fronteira bagunçada que está hoje não está bagunçada. Essa fronteira que tem na Coreia do Sul hoje. A sua economia é grande, seu índice de desenvolvimento humano é grande também. Tudo na Coreia do Sul é maravilhoso, tirando o K-pop. Mentira, não me matem. A Coreia do Sul é um país muito bom, é extremamente capitalista tanto quanto o Japão. Passou por crises. A sua língua falada é o coreano, tanto quanto a Coreia do Norte. Eles falam coreano. E esse país, Coreia do Sul, se localiza na Ásia. Olha que legal. Sendo uma das maiores economias asiáticas também. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos pra gente chegar a 150 seguidores. Olha que legal. Bem, até a próxima. Que quem fala é o Yuri San Games 2. Yuri 2 Sangs, perdão. Fui.